em nossa vida, que é a questão da saúde mental, do sofrimento, em que muitos irmãos em desequilíbrio partem para situações difíceis, escolhas difíceis em relação à sua própria vida. Então, nós hoje vamos dar, antes do início da nossa prece, dar alguns avisos. Como a gente está divulgando, né, a federação, nesse final de semana que vem vai ser a nossa mostra espírita. 31ª Mostra Espírita. 31 anos, né, de eventos, de muito movimento, para que a gente também possa conhecer um pouco mais e refletir sobre a nossa querida doutrina e sobre as orientações do Mestre Jesus. Então, nós vamos ter agora 16, 17, 18, a mostra. Aqueles que não fizeram, façam a inscrição, aproveitem esse momento de confraternização também. Nós vamos ter aqui a Eulália Bueno, que é de São Paulo, a Joselma Coelho, de Minas Gerais, também o Saulo César, do Distrito Federal, e Cris Mascarenhas, nossas conterrâneas aqui de Recife. O tema central é doutrina espírita, esperança e consolo. Eu vim para que todos tenham vida. E então, quem disse isso foi o nosso mestre. Para que tenhamos vida, o que nós podemos fazer em nós e para o outro também. As inscrições você pode fazer presencialmente aqui na livraria e também online, tá? Basta se dirigir na tesouraria, na livraria, que serão bem orientados. Então, também temos na livraria os calendários, as canecas, as camisas da Mostra Espírita, e solicita quem puder, né, adquirir para auxiliar nas obras assistenciais. Mesmo dia, no mesmo final de semana, também vamos ter Mostra Jovem, que era para a turminha dos 13 aos 25 anos. Então, a mostrinha, vamos ter também das crianças de 5 a 12 anos. Também são com atividades voltadas para esse público, para que elas possam também refletir, né? Juntamente, levar no dia a dia com seus familiares, com os pais, o tema central, que é para que todos tenham vida. Pedimos também, né, a todos que evitem consumir alimentos no auditório, ok? Mantenha os celulares desligados, ou então coloque no modo silencioso, e também, em atenção à Lei Geral de Proteção de Dados, não fotografar nem realizar filmagem das palestras sem autorização dos palestrantes, ok? Outra coisa que nós temos aqui, em nossa livraria, o lançamento do livro de John Fuller, Arigó e o Espírito do Dr. Fritz. Já está aí para quem quiser conhecer a vida, né, de Arigó e de como foi toda a trajetória dele, né? Inclusive, também nós estávamos conversando que está, inclusive, um filme no momento em exposição. Ok. Quer falar alguma coisa? Não, tudo bem. Então, vamos lá, gente. Então, agora, nesse momento, vamos ler a mensagem aqui do livrinho, né, do Chico, né, psicografado do Chico, mensagem de Emmanuel. A mensagem, antes disso, né, para avisar também, né, o pessoal do atendimento fraterno, que no dia 16, 17, ou seja, sexta e sábado, não haverá nem atendimento fraterno presencial, nem passe, nem estudos devido à mostra, ok? Sexta e sábado, guarda aí. Então, vamos lá para a mensagem. O título da mensagem é O Filho Egoísta. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, se jamais transgredi um mandamento teu, e nunca me deste
um cabrito para alegar-me com os meus amigos. Isso está em Lucas, no capítulo 15, no versículo 29. Assim, né, Emmanuel discorre através desse momento em Lucas. Diz ele: a parábola não apresenta somente o filho pródigo, mas aguçada atenção e encontraremos o filho egoísta. O ensinamento velado do mestre demonstra dois extremos da ingratidão filial. Um reside no esbanjamento, o outro na avareza. São as duas extremidades que fecham o círculo da incompreensão humana. De maneira geral, os crentes apenas enxergaram o filho que abandonou o lar paterno, a fim de viver nas estroinices do escândalo, tornando-se credor de todas as punições. E raros aprendizes conseguiram fixar o pensamento na conduta condenável do irmão que permanecia sob o teto familiar, não menos passível de repreensão. Observando a generosidade paterna, os sentimentos inferiores que animam, sobem à tona e eilam na demonstração da sovinice. Contrariam a vibração de amor reinante no ambiente doméstico. Alega, como autêntico preguiçoso, os anos de serviço em família. Invoca na posição de crente vaidoso a suposta observância da lei divina e de respeito ao genitor, incapaz de partilhar-lhe o justo contentamento. Esse tipo de homem egoísta é muito vulgar nos quadros da vida. Ante o bem-estar e a alegria dos outros, revolta-se e sofre por meio da secura que o aniquila e do ciúme que o envenena. Lendo a parábola com atenção, ignoramos qual dos filhos é o mais infortunado. Se o pródigo, se o egoísta, mas atrevemo-nos a crer na imensa infelicidade do segundo, porque o primeiro já possuía a bênção do remorso em seu favor. Então, nós vamos para a prece. À vontade. Alô? Tá. Oremos, meus irmãos, que a paz se faça presente em todos nós. Deus, Pai de infinita bondade e justiça, mais uma vez, Senhor, estamos aqui unidos e reunidos em Teu nome para nosso Evangelho nessa tarde, para nos fortalecer do Teu infinito amor que nos dá a todos os instantes e a todas as horas de nossas vidas. Que possamos todos, unidos em um só pensamento, ter força, coragem e resignação para continuar buscando caminho que nos leva às nossas melhoras materiais e espirituais. Que Deus nos fortalece em todo o momento de nossas vidas. Auxilia nossa irmã que fará a palestra nessa tarde através dos benfeitores espirituais. E assim seja, e assim será. E assim, daremos início a mais uma palestra nessa tarde de domingo. Carla, fique à vontade. Que a paz de Jesus te envolva. Muito boa tarde a todos. Nós iremos fazer algumas reflexões sobre o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, em que ele aborda bem-aventurados os aflitos. Todos nós vivenciamos aflições, independentemente da nossa condição social. Porque estamos encarnados num plano de provas e expiações. Um plano de provas e expiações onde predomina o egoísmo por essência, nas ações, nas atitudes da humanidade.
Então, isso significa que todos nós passamos por vicissitudes, passamos por atribulações, situações que nos colocam à prova. Há necessidade do resgate, a quitação dos nossos débitos, das nossas dívidas. Por isso que nós passamos por expiações. Então, há de se perguntar, isso quer dizer que eu jamais serei feliz no planeta Terra? Nós sabemos que as causas que geram sofrimentos são duas. Se reportam a vidas anteriores e a atual encarnação. Então, há de se perguntar, eu estou gerando sofrimentos na minha vida em decorrência das minhas más escolhas? Normalmente, as nossas atribulações, os nossos sofrimentos decorrem do nosso estado emocional. Nesse caso, nós estamos numa condição de gerar sofrimentos, além daqueles que deveríamos passar. E nós temos que ter cuidado com isso. Porque nós somos detentores do livre-arbítrio. Somos muito mais emoção do que razão. E à luz da emoção, a maior probabilidade de cometimento de erros. Quando nós estamos impactados por emoções em desequilíbrio, tendemos a cometer erros nos nossos comportamentos. Pelo desconhecimento de quem somos nós, por não compreendermos a essência da nossa individualidade espiritual, não compreendemos o porquê do entrechoque entre provas e expiações que nós estamos sujeitos a passar na atual encarnação. A não compreensão da natureza dessas provas e expiações muitas vezes nos leva a estados emocionais de revolta, de não aceitação, sobretudo das expiações pelas quais nós não temos nenhum controle, no sentido de evitar a existência dessas expiações. O problema não está na prova ou na expiação, mas no ato de enfrentar essas provas e essas expiações. Como eu interpreto a existência dessas provas? O sofrimento, quando bate à minha porta, como eu lido com esse sofrimento? Então, se nós somos geradores de sofrimentos, poderemos também utilizar a nossa força mental, o nosso poder de enfrentamento para não apenas minimizar o sofrimento, mas solucioná-lo. Então, para um ser humano que traz na sua ficha individual um número incontável de imperfeições, ele tende a sofrer mais do que aquele que é menos imperfeito. Então, vejam, se nós somos detentores do livre-arbítrio, nós precisamos aprender a usar a nossa mente, a nossa força mental, compreendendo resignadamente a existência do sofrimento. E através desse sofrimento, nós iremos passar por uma labuta emocional e espiritual. Quando nós estamos passando por atribulações na vida, aprendemos muito mais do que qualquer leitura de um livro. Porque isso fica registrado na nossa mente, no nosso cérebro. E aí eu começo a refletir antes de agir, porque eu não desejo passar pelo mesmo sofrimento que eu passei outrora, fruto da minha má escolha. Todos os dias nós fazemos escolhas. E nem sempre essas escolhas são devidamente conscientes. Estamos muito mais no piloto automático
do que a nível da reflexão. Há quem dera se eu refletisse mais do que agisse impulsivamente. Na impulsividade, eu estou com maior probabilidade de gerar sofrimentos para mim e para as pessoas com as quais eu estou a lidar. Isso quer dizer que o autodomínio é o resultado do autoconhecimento. Se eu não encontro a explicação clara, objetiva, da razão do meu sofrer, como eu vou enfrentar esse sofrimento resignadamente? E a doutrina dos Espíritos vem nos trazer muitas informações e muitos conhecimentos. Nós estamos numa fieira de reencarnações sucessivas. As nossas tendências, quer sejam positivas ou negativas, é o resultado de experiências que nós vivenciamos outrora. Então, quantos crimes, quantos atos de violência nós não fomos instrumentos? E hoje, convidados à luz da doutrina espírita, estamos agora trabalhando para a autopacificação. Enquanto existir a violência dentro de mim, eu não conseguirei ser instrumento da paz. Então, esse combate a que somos conclamados a realizar não é contra nós, mas a favor da nossa evolução espiritual, a favor da nossa redenção espiritual. Então, nós temos um trabalho intransferível. E esse trabalho é de uma magnitude impressionante. É erradicar do nosso psiquismo as más tendências, os maus hábitos, as viciações morais que nós escolhemos pela má utilização do nosso livre-arbítrio outrora. Então, passar por provas e expiações, todos nós vamos passar. Mas existem aqueles que irão enfrentar essas provas e expiações, sabendo sofrer e sabendo superar o próprio sofrimento. Nós todos estamos destinados à felicidade, mas nos desviamos da rota segura, desse roteiro seguro, que significaria não faça ao próximo o que você não gostaria que o próximo lhe fizesse. Então, a violência, ela está internalizada no inconsciente. E no nosso inconsciente existe o registro de quem somos nós verdadeiramente. Quantas vezes eu estou me automutilando, me agredindo, lenta e gradativamente. Se eu não sou capaz de cometer o suicídio de forma direta, eu vou exterminando o meu fluido vital através dos meus maus hábitos, estilo de vida péssimo. Estou me agredindo todos os dias no campo mental, estabelecendo diálogos mentais comigo, contra mim, não a favor de mim. Então, essa negatividade, essa tendência a pensamentos doentios, eu preciso modificar. Jesus dizia, tua fé te curou. Então, o poder da minha mente, eu preciso aprender a usá-lo a meu benefício, que minhas emoções não me tornem refém delas. Isso significa o gerenciamento emocional. É um empoderamento fenomenal. Eu compreendo por que eu estou sofrendo, para que eu estou sofrendo e compreendo as causas que geram o meu sofrimento. Então, eu tenho um livre-arbítrio de escolher continuar a sofrer ou enfrentar o sofrimento e superar as causas geradoras desse sofrimento. Isso é uma escolha.
Nós somos detentores de fazer escolhas. Eu escolho o pensamento que me convém daquele que não me convém. Eu escolho o tipo de atitude que eu terei ou reação comportamental negativa diante de estímulos externos que muitas vezes me afrontam emocionalmente. Escolha. Sair do piloto automático significa refletir antes de agir. Quem melhor observa, reflete melhor. Observe mais. Aprenda com as situações que ocorrem na sua vida. Você não merece se automutilar, se autoflagelar, se violentar emocionalmente e fisicamente. Você é uma criação de Deus. Você está destinado à luz. É um espírito eterno. Trabalhe para sair da zona de estagnação emocional que você permaneceu durante muitos anos. Isso significa que eu tenho a responsabilidade de trabalhar a meu benefício. Responsabilidade minha, em primeiro lugar, não do meu guia espiritual. A direção que eu venha a dar, as escolhas que eu venha a fazer, responsabilidade minha. Eu não escolhi esse vestido para usar, porque eu não escolho o pensamento que me convém dentre aquele que não me convém. Porque eu utilizo o meu pensamento, essa força mental poderosíssima contra mim. Minha mente está estagnada num passado que não volta mais. Eu estou com fixações mentais relativas a lembranças e memórias doentias que me prejudicaram emocionalmente, e eu trago essa memória para o meu presente atual. Não é possível que eu continue nesse processo de autossuicídio. Eu preciso aprender a me libertar das memórias que me algemaram, que me aprisionaram lá no passado. Ou eu vivo em função do passado, ou vivo em função do futuro. E o presente eu não consigo viver. Eu não sinto prazer em almoçar com meu filho, não sinto prazer em almoçar com minha mãe, com meu pai, com meus irmãos. Eu não usufruo do presente atual. Porque minha mente está prisioneira de um passado. Ou está fixada no futuro que talvez nunca venha a acontecer. Então, esteja atento e atenta ao momento agora presente. Você está respirando? Está. Isso é uma bênção na sua vida, não é? Respirar não é uma bênção? A pandemia nos ensinou isso. Você está respirando? É uma bênção. Agradeça por essa bênção. Você está escutando? É uma bênção. Agradeça pela bênção da escuta. Você está enxergando? Agradeça pela visão. Você consegue mexer as mãos, sentir o seu corpo? Agradeça pelo templo divino que lhe foi concedido por empréstimo na atual encarnação. Você não tem que ser mais bonita nem mais feia do que ninguém. Você é você. Nem mais competente do que quem quer que seja. Elimine a comparação. A comparação nos infelicita profundamente. Por trás de um sorriso existem muitas lágrimas. Por trás de uma foto de felicidade existe uma história de vida e que você não consegue entrar em contato. Não seja prisioneira da imagem. Entre em conexão com a sua essência espiritual. Você é muito mais do que um corpo material. É um espírito eterno. Brilhe vossa luz. Palavras do Cristo. A luz tem que brilhar dentro de nós. Agora, eu preciso desprogramar o meu cérebro para sair da zona da negatividade e agora aprender a agradecer. Ah, mas eu não tenho um salário de 20 mil reais. Não importa. Administre o que você ganha.
Ah, mas eu não moro num apartamento de cobertura. Não importa, agradeça por onde você está habitando a sua casa. Ah, mas eu não tenho um carro de 0 quilômetro. Não interessa, agradeça porque existe o transporte coletivo. Agradeça, agradeça pela vida que você tem. Para ocupar a sua vida, existe uma fieira imensa de espíritos solicitando a nova oportunidade. Ainda segunda-feira, eu fiz uma desobsessão para um filho meu, à distância, e o espírito que veio disse: ele não deveria estar naquela família, era eu que devia estar no lugar dele. Ou seja, a revolta do espírito, porque não reencarnou. Então, veja, você está vivo, vivo, viva. Agradeça pela sua vida. Agradeça pelos momentos de amizade, de diálogo, de confraternização, de reciprocidade, pelas experiências maravilhosas que você tem. Ah, mas sua mente está fixada no fracasso do passado. Você não seria hoje quem você é se não tivesse passado pelo fracasso. Os fracassos fazem parte da nossa evolução espiritual. Então, veja, eu não seria quem eu sou se muitas pessoas não tivessem contribuído, me ensinando, me orientando, me conduzindo na vida para que o adulto hoje, de Carla Júlia, pudesse estar falando para vocês. Nós somos gratos a essas pessoas. Nós temos o sentimento da gratidão por tudo que nós conquistamos. Valorize suas conquistas. Valorize tudo aquilo que você constrói com força. Força de vontade, com esforço, com perseverança. Não importa se você não alcançou todo o objetivo. Continue lutando, porque você é um guerreiro e uma guerreira. Aprenda a se amar e aprenda a se incluir afetivamente. Se eu me excluo afetivamente de mim mesma, qual será a minha capacidade de amar as pessoas? Nenhuma. Então, eu preciso primeiro resgatar a minha história de vida. Eu falo dessa história de vida com amor, com alegria, com esperança ou com desprezo, ou arrependimentos, dor moral. Qual a história de vida que você conta da sua vida? Como você conta a sua história de vida? Veja que isso faz a grande diferença. Quando nós olhamos para o passado e dizemos assim: que bom que eu aprendi aquela lição. Cometi aqueles erros, mas hoje não cometo mais. E aí vem as palavras do Cristo: não voltes a pecar. Quem te condenou? Ninguém te condenou, não voltes a pecar. Então, os erros são decorrentes da nossa imaturidade espiritual. Não exija de você aquilo que você não pode dar no momento atual, mas se esforce para cada dia adquirir uma versão melhor do que você é atualmente. Amanhã, no futuro, seremos uma versão 1000 vezes melhor do que somos hoje. Isso nos dá muita esperança. Outra coisa, você está esquecido do seu guia espiritual? Dos entes queridos que te ajudam nos momentos de aflição, de angústia? Não se esqueça deles. Amorosamente, eles andam de mãos dadas com você. Não se sinta abandonado pela justiça divina. Deus nos ama infinitamente. E o zelo dele é tão grande e maravilhoso que não permite que nós possamos usufruir de tudo que nós gostaríamos de usufruir. Sabe por quê? Porque perderíamos a atual encarnação. Se eu tivesse todas as condições que eu desejaria ter, não me lembraria de estar nessa reunião nesse momento.
Então, nossas privações, aquilo que nos falta, nos ensina, não é? Nos ensina. Ah, mas eu não consigo agora valorizar a minha saúde. Perca a saúde para você ter a dimensão da importância da saúde. Ah, mas eu não valorizo a minha família. Perca um ente querido para você compreender a importância desse ente querido. Quem é que substitui um pai e uma mãe? Ninguém. Quem é que substitui um filho? Ninguém. É um amor que está entranhado dentro de nós. Valorize essas pessoas. E outra coisa, saiba dizer, eu te amo. Meu filho, essa semana, chegou para mim e disse assim, eu te amo. Aí ele disse, mamãe, eu não estou acostumada a dizer isso, não. Eu até ri. Eu disse, eu te amo mais ainda, meu filho, e abracei. Ele tem dificuldade de expressar os sentimentos dele. Tem dificuldade, como todos nós temos em graus variados. Que avanço, meu filho chegar para mim e dizer, eu te amo. E eu me lembrei naquele momento ele dizendo que desde pequenininho eu chegava na cabeceira da cama dele e ficava acariciando a cabecinha dele. Porque eu já sentia a dificuldade dele expressar os próprios sentimentos. Nós temos dificuldades inúmeras, todos nós. Eu posso ter dificuldade numa área, vocês têm dificuldade em outras áreas. Ou seja, o que nos falta é muito mais do que o que nós conquistamos evolutivamente. Mas não importa, valorize suas conquistas. Vá dando um passo de cada vez. Aprenda na simplicidade da vida valorizar os pequenos gestos, os pequenos detalhes que fazem tanta diferença. Querem ver uma coisa que a gente perdeu ao longo da vida e precisa reconquistar? É essa capacidade de sermos amorosos uns com os outros. Amorosidade. Amorosidade. Bem-aventurados os aflitos são todos aqueles que sabem, compreendem que a aflição passa. Ela é transitória. Então, se ela é transitória, eu vou tentar solucioná-la. Ou não gerar novas aflições para a minha vida. E por que eu não posso resgatar a minha amorosidade? Me tornei um adulto defensivo, me tornei um adulto irritado, combativo. Aquele adulto que entra em guerra por qualquer estímulo e qualquer coisa. Aonde está a criança amorosa que um dia eu fui? O que foi feito dessa criança? Como está essa minha criança interior? Meus queridos, nós estamos falando de uma coisa muito importante. Resgate a sua história de vida amorosamente. Entre em contato com os seus sentimentos e não tenha medo de se conectar com essa essência divina que está dentro de você. Resgate o valor da vida, porque a vida pulsa. Que nós possamos viver na plenitude da nossa vida. Isso quer dizer que não passaremos mais por atribulações, nem por sofrimentos, não. Isso quer dizer que quando a tribulação bater na nossa porta, nós iremos olhar de frente para ela e dizer assim, eu confio em Deus. Quem anda com Deus não cai no despenhadeiro. Nunca. Porque é Ele que me sustenta na minha vulnerabilidade, na minha fragilidade emocional. Mas eu não posso continuar desconectada da minha essência. Então, identifique as suas necessidades. Aprenda a enfrentar os sofrimentos da melhor forma possível. Se eu sou um espírito eterno, tudo é transitório. E quando eu vir a desencarnar e retornar para o mundo espiritual, absolutamente tudo
deixarei aqui. Relógio, bolsa, roupas, casa, filhos, família, tudo deixarei. Mas as minhas lembranças, a minha memória, a minha afetividade, os meus sentimentos, as minhas experiências, levarei comigo. As minhas boas ações. Quanto maior discernimento e compreensão das causas que geram sofrimentos, melhor sabemos administrar a nossa própria vida, refazendo e transformando nossos hábitos. Então, aquele que reclama, aquele que se revolta contra a justiça divina, ele vai compreender que Deus lhe permitiu pagar a moratória dos seus clamorosos débitos, pagando apenas o 100º dessas mesmas dívidas. Então, se na minha contabilidade divina eu devia 500 mil reais, um exemplo, agora pagando 200, eu posso quitar esses débitos e eu vou me revoltar contra aquele que me deu a oportunidade da quitação do débito? Não tem lógica. Ah, mas na minha contabilidade eu já estou devendo 500 mil. E na atual encarnação, em vez de quitar 200 mil, eu agora estou adquirindo mais 300 mil de débito. Eu estou sabendo entender o objetivo dessa encarnação? Não. Eu estou malbaratando e desperdiçando as oportunidades. Então, veja que essa compreensão já nos leva a enfrentar as dificuldades, as vicissitudes, os sofrimentos, provas e expiações de uma forma muito mais objetiva e direta. Se eu estou no desemprego, o que é que eu tenho que fazer agora? Trabalhar, lutar para me tornar um empregado ou para gerar renda, para pagar as minhas contas. Vale a pena eu mergulhar na depressão, na angústia, na ansiedade? Não, porque eu estou desperdiçando energias mentais que me são imprescindíveis e valiosíssimas para eu alcançar os objetivos da minha atual encarnação. Para cada problema que nós enfrentamos na nossa vida, há uma solução equivalente. Talvez não no tempo que nós gostaríamos, mas no tempo de Deus. Faça a sua parte. Meu guia espiritual não pode caminhar por mim. Ah, mas eu sou uma pessoa rancorosa. Eu não consigo me libertar do rancor. E através desse rancor, eu maltrato, eu humilho, eu machuco as pessoas com as quais eu convivo. É possível transformar essa tendência comportamental para que você se liberte do rancor? Sim. Enxergue no outro uma virtude que ele possui. Não se foque nas imperfeições ou falhas que ele comete. Observe as 99 ações que ele fez beneficiando você, em detrimento de uma ação que lhe lesou emocionalmente. Tenha um olhar voltado para a virtude que o outro possui. Isso é um treino. O que nós estamos falando aqui é do que é possível ser feito. Se eu estou treinando para reformatar ou transformar a minha essência espiritual, para que essa essência não seja acumulada com imperfeições em decorrência de minhas más escolhas, eu preciso agora transformar maus hábitos em bons hábitos. Não vou falar mal de ninguém. Não vou criticar ninguém. Se eu tiver que fazer uso da palavra, que eu faça uso da palavra com sabedoria, intervindo no momento oportuno. Eu não vou querer usar os meus 4 poderes pessoais, pensar, sentir, falar e agir contra o outro. Chega!
não quero mais ser instrumento da violência. Mas isso é uma decisão. Nós precisamos tomar algumas decisões na nossa vida. Se eu desejo construir um futuro onde as boas lembranças, boas memórias, boa convivência, bons relacionamentos, o sentimento de bem-estar esteja presente nesse cenário futuro, eu tenho que mudar meus hábitos. Então, de relacionamentos fracassados, eu agora vou me tornar instrumento da esperança, de palavras consoladoras. Eu vou tentar ajudar ao máximo as pessoas com as quais eu convivo. Eu vou transformar cada convivência numa oportunidade única, como nós estamos agora unidos e reunidos nesse momento. Eu estou aqui para me tornar uma versão melhor do que eu fui até então. Então, para isso, eu preciso aprender a agradecer a Deus, aprender a me resignar diante das vicissitudes da vida, mas aprender a gerar o bem-estar que está no meu alcance, no meu gerenciamento e no meu controle. Responsabilidade minha. Na história da minha vida, todos os dias é uma página em branco. Então, observe as qualidades que o outro possui. Não critique tanto quanto você critica. O julgamento explode qualquer relacionamento. E quantas vezes nós estamos nos julgando? E esse autojulgamento, nós não suportamos o peso emocional dele. E aí vem se instalando a tristeza e a amargura diante dos resultados que nós construímos nessa atual encarnação. Será que uma pessoa que se suicida quer realmente se suicidar? Ou será que ela não quer se libertar da dor emocional que ela carrega e que ela não suporta dentro do seu sistema afetivo? Isso vai contra a lei de sobrevivência, de conservação que está no livro dos Espíritos. Eu não quero me matar, eu quero me libertar da dor e tristeza emocional que me maltrata e me machuca. Eu não aguento me lembrar de tanto fracasso na minha vida. Eu não aguento me lembrar de todas as traições, de todos os abandonos que eu fui vítima, de toda forma de violência que roubou de mim a esperança na própria vida. E por eu não suportar esse sofrimento e essa carga emocional, vai ruminando lentamente e gradativamente na minha mente o desejo do próprio suicídio. E observem que o suicídio anda de mãos dadas com a ansiedade, com a depressão. Tanto a ansiedade como a depressão são classificados como transtornos mentais. Uma pessoa adoece emocionalmente e mentalmente, não é porque ela quer, é porque ela não suportou a própria vulnerabilidade. Mas eu quero dizer a vocês que o Cristo vem nos ensinar o contrário. Ele vem nos dizer, brilhe vossa luz, tua fé te curou. Você é capaz de reprogramar sua mente, modificar seus velhos hábitos e estilos de vida, se transformar numa versão melhor do que você foi até então. Mas isso requer consistência. Ninguém modifica, erradica do seu psiquismo uma má tendência, um péssimo hábito sem consistência. Ah, mas eu sou viciado em refrigerante e não consigo me libertar do vício. Começa a fazer substituições do refrigerante por outras coisas. Pequenos detalhes que fazem uma grande mudança na sua vida. O problema é que os pequenos detalhes nos passam desapercebidos. Nós não estamos atentos. Organize-se mentalmente.
Coloque em ordem, disciplina, sua casa mental, sua energia mental, sua capacidade de produzir, de mentalizar, de remeter energia mental para o mundo. Mas comece isso de você com você próprio. Então, a conexão com a espiritualidade vai nos fortalecer dia após dia para nós nos tornarmos quem desejamos ser um dia. Isso quer dizer que é possível. Com 18 anos de idade, eu fui chamada para fazer uma prece no Selec, lá na Várzea. E eu era tão tímida que o medo na hora me dominou de tal forma a timidez que eu não consegui nem completar o Pai Nosso. E eu disse, nunca mais na minha vida eu vou passar por um vexame desse, porque eu não consegui fazer uma prece em público. 18 anos de idade. Então veja que nós somos prisioneiros das nossas deficiências e nossas vulnerabilidades, até o momento que a gente toma a decisão. E hoje eu falo com muita naturalidade, muita facilidade, mas foi sempre assim? Não. Não foi sempre assim. Isso exigiu o quê? Consistência, disciplina, estudo, conhecimento da doutrina espírita. Então, nós temos aspectos da nossa personalidade que precisam ser modificados, cada um de nós aqui, que cada um identifique quais são os aspectos. E tenha bom ânimo. Isso é saber sofrer bem, eu vou enfrentar. E esse enfrentamento significa o contato com o lado sombra, que Jung nos fala. Entre em contato com aquilo que você menos admira na sua personalidade. Poderíamos citar inúmeros exemplos assim. Não sei falar em público, se desafie. Uma pessoa extremamente tímida não consegue cumprimentar ninguém. Comece a dar o primeiro passo, cumprimente as pessoas no elevador do seu prédio. Dê um bom dia. Mas não consigo dizer. Consegue, dê um bom dia. Depois estabeleça a seguinte meta. Vou conversar com essa pessoa que não conheço. Comece a conversar, trivialidades. Depois estabeleça outra meta. Agora vou buscar os entes queridos e amigos que eu deixei lá atrás. E daqui a pouco você vai percebendo que você vai dando um passo atrás do outro e superando aquilo que gerava aflição, que era sua profunda timidez, que lhe impedia de estabelecer uma boa comunicação com os seus afetos e mesmo desafetos. Quantos os conflitos não são gerados através de uma má comunicação, dessa incapacidade de expressarmos com clareza e objetividade o que nós precisamos? Então, o bom sofrimento é aquele que me traz aprendizado. Passei pela falha, passei pelo erro, passei pela experiência menos exitosa, mas isso me trouxe muito aprendizado. E agora o que eu escolho fazer com esse aprendizado? Colocá-lo em prática. Mas eu não sei dizer eu te amo, começa a dizer. O meu esposo, me lembro que ele, quando namorava comigo, dizia assim, I love you. Ele não tinha condições de dizer eu te amo, dizia I love you. Eu até ri. Nós estamos casados há mais de 30 anos, pessoal. Então, quem ama, cuida. Agora eu vou aprender a cuidar, eu vou aprender a me direcionar a minha atenção, a minha afetividade, as minhas qualidades emocionais para as pessoas que me são tão caras. Ora, se eu já aprendi a cuidar de mim, agora me torno apta a cuidar do outro. Porque eu cuido de mim, eu cuido das minhas emoções, eu cuido do meu corpo, cuido da minha mente, cuido do meu espírito. E agora tenho cuidado em fazer uso da palavra. E essa palavra vai se tornar instrumento da esperança. E essa palavra vai trazer alegria às pessoas. Porque eu me determinei a não ser instrumento da violência,
verbal contra ninguém. Eu agora quero passar por uma autotransformação para que minha palavra dissemine esperança, coragem, força, bom ânimo nas pessoas. E é possível fazer isso. Não importa a magnitude da minha missão. Eu tenho uma missão e todos nós temos a nossa missão. Cuide de quem você ama. Simples assim. Cuide bem das pessoas e criaturas que você ama. Reverencie no outro o melhor que o outro tem. Porque de críticas e reclamações o mundo está cheio. Será que eu me habituei a criticar demais as pessoas? Mau hábito. Mau hábito. Quero reverter esse meu mau hábito. Agora vou aprender a olhar a qualidade que o outro tem. Então, nós aprendemos a fazer boas escolhas na vida, e quando nós aprendemos a fazer boas escolhas na vida, mesmo na aflição, seremos bem-aventurados. Porque bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Todos nós aqui seremos consolados, sem exceção. Nós somos amados profundamente por Deus. Sobrevivemos à pandemia? Sobrevivemos. Significa que existe um projeto de Deus para a nossa vida, não é? Concordam? Estamos aqui para contar a nossa história. Que seja a mais bela história que possamos contar. Não me importa se eu tenho ainda 1 ano de vida, 2 anos, 10 anos. Vou viver intensamente essa vida como um presente de Deus para mim. Vou abraçar as pessoas, vou me emocionar com as pessoas, vou celebrar a existência dessas pessoas na minha vida. Vou desenvolver dia após dia o sentimento da gratidão por estar viva, porque Deus tem um projeto para a minha vida. Deus tem um projeto para nossas vidas. E aqueles que partiram irão enfrentar novos ciclos no mundo espiritual, porque Deus não desampara nenhum de nós. Então, a gratidão me faz enfrentar as aflições de uma forma proativa, extremamente positiva. Não me importa o que falta, sei valorizar o que eu tenho. Você sabe valorizar o que você tem? Ah, mas eu não tenho tudo o que eu gostaria, não importa. Você sabe valorizar o que você tem, o que você conquistou na sua vida? Você sabe valorizar esse templo divino que é o seu corpo material? Você agradece por estar viva e vivo? Você agradece por ter novas oportunidades e bênçãos na sua própria vida? Vamos agradecer. Então, agora eu vou fazer uso do meu poder mental de uma outra forma. Tua fé te curou, Jesus dizia. Nós somos a única raça biológica do planeta capazes de alterar o nosso próprio DNA. Deepak Chopra nos diz isso, a partir das nossas emoções e pensamentos. Saibamos utilizar nossos pensamentos e nossas emoções da melhor forma possível. E o que não for possível fazer nessa existência, nas próximas, Deus vai nos dar outras oportunidades, através de outras reencarnações. Esse capítulo 5º é um capítulo magnífico. Estudem o Evangelho segundo o Espiritismo. E vocês encontrarão uma profunda consolação. E essa dor que existe dentro de você vai passar. Confie nisso. Essa dor você vai ressignificar. E amanhã, no futuro mais próximo, você vai dizer: eu superei a própria dor. Eu superei os meus traumas emocionais. Eu superei as minhas más experiências vivenciadas. E hoje eu me sinto livre, liberta dos grilhões que me aprisionavam ao estado de sofrimento íntimo.
É possível. Confie em Deus e diga para si mesma, para si próprio: Deus nos ama profundamente. Se Ele está conosco, quem estará contra nós? Brilhe vossa luz. Agradecemos o convite da Federação Espírita Pernambucana por nos trazer essa grande oportunidade de falar sobre um tema que nós não esgotamos, não era pretensão. E quero lhes dizer que nós publicamos agora recentemente o nosso livro Brilhe a Vossa Luz, o 6º livro, que está lá na livraria do Centro Espírita Manuel Quintão. Toda a venda desse livro será revertida para o Lar Manuel Quintão. Estão convidados a adquirir o livro também. Que Deus abençoe a equipe espiritual, a equipe de trabalhadores da Federação Espírita Pernambucana. Muita paz. Muito obrigada a todos aqui que estão conosco, né? Você que aqui, né, trouxe a sua vibração, abriu o seu coração, que possamos refletir, né, e levar para o nosso dia a dia. Carla, muito obrigada pelo seu carinho. Leve o nosso abraço para todos do Manuel Quintão. Esperamos que você retorne, né? E vamos em frente. Muito obrigada, Ramos, né, pela sua colaboração. E que agora, né, de forma grata, né, com a postura de gratidão dessa que Carla trouxe, vamos elevar mais um pouco o nosso pensamento para a nossa prece de encerramento. Senhor Jesus, alegria, Mestre querido, por este momento que bebemos no Teu Evangelho, o esclarecimento e o consolo para levar no nosso dia a dia, no relacionamento com as pessoas que estão ao nosso lado, no relacionamento conosco mesmo, para seguir os teus caminhos, Senhor, os teus passos, podendo assim, Senhor, fortalecidos, caminhar de forma firme, tranquila, levando a tua paz e a tua luz em nossas atitudes, pelo um pensamento e um sentimento pautado nas tuas orientações. Gratidão, querido amigo, por tudo que nos cerca e que levemos esse coração reconhecido adiante. Continua conosco, assim seja. Então, finalizadas, tenham uma semana de alegria e de paz.